Tu conhece um filme chamado O Brutalista? Esse filme de 2024, dirigido por Bradley Cooper, ele é mais um daqueles bem longos, né? Ele tem 3 horas e 35 minutos. É tanto que existe um intervalo, né, entre a primeira parte e a segunda, para não ficar tão cansativo ali para o público. E ele é um dos indicados aí ao Oscar 2025 em 10 categorias, que são elas: melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor montagem e melhor trilha sonora. O filme, ele tem esse nome, né, porque o personagem principal, que é o Laszlo Toth, ele é um arquiteto especializado no brutalismo, que é um tipo de design aí, né, que mostra muito concreto, tem também algumas imagens geométricas gigantescas, né, e é um estilo aí que surgiu, né, nos anos 50, após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução da Europa e tudo mais, né. E o filme, ele conta a história, como eu falei, do Laszlo Toth, né, que é um judeu, e ele é arquiteto também, e ele, durante a Segunda Guerra, né, ele acaba sendo mandado aí para um campo de concentração, sendo separado da sua esposa e da sua sobrinha, né, e quando termina tudo, ele foge para os Estados Unidos, né, para tentar recomeçar aí uma vida, né, tentar se reconstruir. O filme, ele gerou algumas polêmicas, né, a começar pela essa questão do brutalismo. A crítica de arte Alexandra Lang, ela falou que os cineastas haviam dito que haviam lido todos os seus livros, né, sobre brutalismo. E aí ela se questionou como eles não absorveram nada, né? Parece que eles não colocaram nada no filme, já que não mostra muita coisa no filme, né, sobre esse estilo realmente. Tem também uma professora, né, da Universidade de St. Thomas, que ela fala que o prédio final que aparece, ele nem é brutalista, né, ele é modernista, que era o estilo que realmente estava em evidência naquela época, e criando aí um apelo cronológico, porque se o Laszlo ele já chega nos Estados Unidos sendo especialista em brutalista, e o brutalismo só veio nos anos 50, né, é algo que não bate muito bem. Fora que o personagem dele foi fundado, né, em cima de vários arquitetos que estavam muito em ascensão naquela época, incluindo o Marcel Breuer, né, que era um arquiteto que tinha tudo a ver com o Laszlo. Eles tinham muitas coisas em comuns. O Breuer, ele também era húngaro, ele também tinha estudado na Bauhaus, na Alemanha. Ele também era especialista no brutalismo e ele também judeu, né? E o diretor se inspirou muito em uma das obras dele, né, que é a Abadia de São João, que lá em Minnesota. Quando ele viu, né, essa obra, ele ficou encantado e ele decidiu falar sobre isso no roteiro, no filme dele. E, além disso, né, eles utilizaram IA para tentar incrementar algumas obras do filme, algumas imagens, e também afinar o sotaque húngaro dos personagens, o que fez Hollywood assim torcer um pouco o nariz, né? Porque eles não estão gostando muito, né, dessa questão de IA em filmes. Mas fora isso, o filme é um excelente, aclamado por críticas, né? É tanto que a nota dele em IMDb é 7,8, perdendo apenas para o nosso amado Ainda Estou Aqui. E também todo mundo fala muito bem, né? Até porque foram mencionadas aí muitas questões, a questão de como os judeus eram tratados nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Existiam até grupos católicos que perseguiam eles, né? Eles eram expulsos de universidades, não podiam se inscrever em escolas, tinham muitas questões. Tinha também a questão dos imigrantes, né? Que se hoje em dia está um inferno com o homem salsicha no poder aí, né? O Trump pintando, bordando e desmandando, imagina naquela época. Tem também a questão que na primeira cena, né, ele mostra o Laszlo chegando nos Estados Unidos e observando a Estátua da Liberdade, que é um símbolo de recepção, né, lá dos Estados Unidos, principalmente para os imigrantes, e ele está vendo essa imagem de cabeça para baixo. Aquilo ali já demonstra que a vida dele, né, como imigrante naquele país, não vai ser lá essas coisas todas.
É apenas um aviso, né? E o Laszlo Totti, ele estudou, né, na Academia de Artes, né, de Design aí da Bauhaus, na Alemanha. Ele era um arquiteto muito conceituado lá na cidade dele, né, no país dele. E ele trabalhou durante muitos anos em Budapeste, né? E ele também trabalhou fazendo vários prédios públicos, né, várias construções e tudo mais. Ele era um arquiteto muito conceituado, tinha uma vida muito importante, né? E quando veio a guerra, né, ele foi levado para Buchenwald, que é um campo de concentração que tinha lá na Alemanha. Ele foi forçado a se separar da esposa dele, da Esbert, e da Zofia, que é a sobrinha dele. E quando tudo acaba, ele foge para os Estados Unidos, né, para tentar viver aí uma nova vida, tentar uma ascensão normalmente, né, no trabalho dele, ter uma vida melhor, sempre pensando em um dia reencontrar a esposa, né, a sobrinha. E quando ele chega lá, ele encontra o primo dele, o Átila, e o Átila fala, né, que tem uma carta delas dizendo que elas estão super bem, né, que elas também estão com muita saudade. Ele fica super feliz, né, ele chora de emoção, porque ele quer muito ver a mulher e a esposa. E o Átila, ele oferece para ele um lugar para viver, né, ele oferece comida, um emprego e tudo mais. A esposa do Átila é uma católica, que ela fez o Átila se converter ao catolicismo contra a vontade dele, né? Mas ele fez isso por amor. E ela é super chata, né? Assim, ela fica vendo o Laszlo como um intruso. E aí ela não sempre deixa isso claro. E aí o Laszlo vai trabalhar com o Átila, né? Eles conhecem um herdeiro, o herdeiro quer mudar lá um certo departamento da casa dele, oferece $1.000 a ele, só que ele diz que devido às condições ele vai precisar de mais $1.000, e o cara diz, não, tudo bem, pode trabalhar aí. E aí ele começa lá a construção, morto de feliz, né, pela oportunidade, só que o pai do cara, o Harrison, que é um bilionário aí, um herdeiro também, né, da mãe dele, ele simplesmente chega lá e diz que não quer ninguém ali, né? Bota todo mundo para correr, porque não foi ele que deu aquela ordem. E se não foi ele, não vai ter construção, não vai ter nada. E aí eles acumulam a dívida, né? Tudo que já estava pior fica ainda mais difícil. E a esposa do Átila, que já não estava gostando dessa situação, vê aí uma oportunidade de mandar o Laszlo para fora, né? E aí o Átila chega para ele falando que a esposa dele havia contado para ele que o Laszlo tinha dado em cima dele, né? Coisa que nunca aconteceu. E que ele queria ele fora dali o mais rápido possível. E aí ele vai, né? Ele sai aí mundo afora sem saber o que fazer da vida. Ele passa aí para a fila do pão de graça lá nos Estados Unidos para tentar comer alguma coisa. Arranja um quartinho aí, né? Tipo num hospedaria e tudo mais. E aí, quando ele conhece o Gordon, né, que vai se tornar um grande amigo dele pro resto da vida, o Gordon, ele é negro, ele é imigrante também, ele mora junto com o filhinho dele, e a partir do Gordon ele vai descobrir muitas coisas, né, firmar uma grande amizade aí por toda a vida. Ele também vai descobrir a heroína, né, no começo ele começa a provar por pura curiosidade, depois ele começa a ficar dependente da droga. E nesse meio tempo, o Harrison, né, acaba descobrindo que ele era um arquiteto muito importante, e aquela coisa do rico, né, de querer ter o dinheiro, ter o poder e querer ter aquilo ali a qualquer custo. Ele vai atrás do Laszlo e pede que ele vá até a casa dele, né, e tudo. Ele começa a firmar ali uma aproximação, primeiro por negócio de amizade, depois por interesse mesmo, até que ele oferece a ele, para ele fazer umas construções em homenagem à falecida mãe dele, e que se o Laszlo aceitar, ele vai dar um lugar para ele morar, né, e tudo mais. Ele vai até mandar buscar a esposa dele e a filha dele e tudo mais. E aí o Laszlo aceita, né, claro, é melhor do que nada, é melhor do que onde ele estava morando e tudo. Inclusive ele chama até o Gordon, um amigo dele, para ir trabalhar com ele, né, na oportunidade de emprego também. E eu vou partir para a parte 2, porque esse filme é muito longo e tem muita coisa para contar para vocês.